Boa noite, boa noite, boa noite. Para você que está chegando agora, muito boa noite. Estávamos em live, mas percebi uma falha aqui no áudio e reiniciamos, estamos começando novamente. E hoje nós vamos falar sobre cadência, construção de cadência. Deixa eu até ver se agora nós estamos com áudio. Me deem um minutinho, galera, só para eu ver se a gente tá já com o áudio rodando, se tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, para ver se tá tudo ok mesmo. Porque a gente estava sem áudio até um pouquinho tempo atrás, percebemos, mas deu tempo, deu para mudar. Deixa eu verificar. Ah, agora sim, estamos com áudio. Tá funcionando, tá tudo certo. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, prazer, eu sou a Jéssica. Se você ainda não me conhece, em algumas outras aulas eu já me apresentei, mas você também pode conferir um pouco mais a minha trajetória lá no Instagram, no @mentorajéssica. E nós estamos numa saga de 8 aulas sobre introdução ao pré-vendas. A gente já teve algumas aulas, hoje a gente vai falar de construção de cadência, mas nós já tivemos as aulas de o que é pré-vendas, né, o que faz um SDR, rotina de SDRs e BDRs, funil de vendas e a nossa aula de hoje que é a cadência. E nas próximas semanas, nas próximas 4 semanas, a gente ainda vai ter canais de vendas, abordagem script, metas e agendas, LinkedIn e recolocação profissional. Então, até o final de setembro, a gente segue aí com aulas ao vivo, trazendo para vocês mais sobre o universo de pré-vendas e introduzindo esse assunto e fazendo aqui trazendo aqui os principais temas. Inclusive, gente, essa daqui é uma aula introdutória para quem está entrando na área, mas se você já é um pré-vendedor, já trabalha nessa área e quer inclusive melhorar a performance, eu indico que você entre no curso avançado lá da Rapport, o curso de prospecção na prática, que aí você vai ter outras aulas, são mais de 100 horas de aula comigo e com a Fernanda e a comunidade também. Também temos o apoio da Aquila, que é uma aceleradora comercial e nós criamos áreas de prospecção dentro das empresas, e o Agendor, que é ferramenta de CRM. O Agendor hoje já conta com a Ava, que é a assistente virtual, e ele também tem o Agendor Chat, para você que prospecta aí pelo WhatsApp. Além disso, todas essas aulas são realizadas por mim, então se você quer me conhecer um pouco mais, eu estou lá no LinkedIn como Jéssica Bosco e no Instagram como @mentorajéssica. E o objetivo, gente, dessas aulas é justamente ensinar para quem está entrando na área de pré-vendas mais sobre esse universo. Eu já fiz isso durante muito tempo e agora eu resolvi trazer isso aqui para o YouTube. Então a ideia é trazer para vocês, é ensinar vocês mais sobre o universo de pré-vendas de forma gratuita e para que vocês já entendam e já consigam sair daqui e ir para uma próxima oportunidade, conquistar uma oportunidade ou melhorar na área que vocês estão, tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho sobre o que que é uma cadência. O que que é uma cadência, gente? Pensando aqui a grosso modo, né, na coisa, o que que a gente entende por cadência? A cadência nada mais é do que uma sequência. Então aqui eu tenho uma sequência lógica de passos que serão seguidos e eu vou ter coisas que vão acontecer. Então primeiro acontece isso, depois aquilo. E esses passos acontecem numa sequência e formam então essa cadência. Por que que a gente precisa usar cadência na prospecção e na área de vendas? O primeiro ponto da gente utilizar a cadência é que a gente vai facilitar a vida do pré-vendedor. Você vai chegar de manhã, você já sabe qual atividade você precisa fazer, com qual lead e o que está acontecendo. Então, eu facilito a vida dele quando eu faço essa cadência. Eu vou garantir o máximo aproveitamento desse lead durante toda a jornada que ele vai ficar dentro do meu funil. Comecei a trabalhar com ele lá na primeira etapa, vou com ele até a última etapa e garanto que esse lead vai ser super bem aproveitado, certo? E eu também vou organizar a rotina desse lead, organizar a rotina desse pré-vendedor. Organizar, o que que ele precisa priorizar. Hoje uma das principais coisas que os pré-vendedores reclamam pra gente, é sobre essa falta de gestão de prioridades. "Jéssica, eu não sei o que eu faço primeiro, pra que caminho eu vou, né, o que que eu priorizo?". Então nós vamos levar isso como uma organização de rotina. De uma forma bem prática, rápida,
Inclusive esse é um dos feedbacks que eu mais recebo aqui nas aulas: "Jé, gosto muito da tua condução, ela é muito prática". Então eu uma deixei no final uma montagem na prática mesmo da cadência para vocês já poderem se espelhar, tirar uma foto e levar para dentro da operação, certo? Inclusive, continuem me passando esses feedbacks de como estão as aulas, porque isso faz com que a gente consiga cada dia melhorar aqui para vocês também. A cadência ela vai contar com algumas características que nós vamos definir para montá-la. Então, primeiro, touch points. Quais são os pontos de contato? Quantos pontos de contato eu vou fazer ao longo da minha cadência? Em quais canais de contato eu vou trabalhar com esse lead? Quais intervalos ou quantos dias de intervalo eu vou fazer com esse lead? E quais os conteúdos que eu vou levar, certo? Então, isso aqui eu já vou dar uma estudada antes de começar a minha cadência, para eu ter isso aqui minimamente organizado. A maior parte dos pré-vendedores desiste depois da terceira tentativa de contato com o lead. Só que 80% das vendas são realizadas depois do quinto contato. Então, a gente tem uma grande parcela de pré-vendedores deixando o lead na mesa, deixando o dinheiro na mesa. Porque ele não conversou com aquele lead, ele desistiu depois da terceira tentativa, mas o lead vai converter depois da quinta. Então, entre a terceira e a sexta, esses contatos que eu não fiz é o dinheiro que eu estou deixando na mesa. E aí eu tenho muita gente que deixa esse dinheiro na mesa, inclusive gente na área de vendas. Quando eu pego ligações de vendedores, demonstrações, dados para analisar, eu percebo que muitos deles deixam de deixam de vender por conta da falta de follow-up. Eles não fazem o follow, e aí acaba que eles não conseguem vender. Engraçado, né, porque já está tudo pronto, era só fazer o follow, mas ele não fez. Logo, ele não vendeu. Quais são os canais, então, que a gente mais vai utilizar? E-mail, ligação, WhatsApp e rede social. Pensando aqui que a rede social, as que a gente mais tem em comum aqui, que a gente mais tem acesso, que a gente mais vai utilizar, são Instagram e LinkedIn, certo? E mais o LinkedIn do que o Insta. No Brasil, as cadências geralmente têm 6 ligações, 3 e-mails, um social point e uma pesquisa. O social point eu até concordo. Desculpa, a parte da pesquisa eu até concordo, porque uma vez que tu pesquisou, esse lead está pesquisado para todo sempre, certo? Vai mudar uma coisa ou outra, mas o grosso da pesquisa eu já fiz. A parte do social point, a gente poderia ter mais, poderíamos ter mais ligações e poderíamos ter mais e-mails. E aí eu trouxe para vocês a quantidade ideal de cada um. Começando então pela quantidade ideal que a gente vai trabalhar dentro dos e-mails. O lead não vai se conectar com você no primeiro e-mail, nem no segundo, nem no terceiro. Às vezes eu preciso de 7 e-mails para convencer aquele lead e fazer ele clicar no meu CTA. Então, pensando aqui num ticket pequeno a médio, eu vou trabalhar entre 5 e 7 e-mails, com uma cadência de apresentação, depois eu mando um material rico, depois eu mando um case, depois eu, mando um texto curto e finalizo me deixando ali à disposição, conversando com esse lead um pouco mais. Ok, trouxe para ele 5 e-mails. "Ai, Jéssica, mas o meu ticket é high, super expert and premium and high ticket". Vai funcionar? É o suprassumo do enterprise, vai funcionar essa cadência? Talvez não. Isso aqui são para tickets pequenos a médios. O que que é o ticket pequeno? Até R$ 500. É uma solução SaaS, um software que você vende e custa até 500 pila. É o ticket pequeno. O que que é o ticket médio? Entre R$ 500 e R$ 10.000. "Ai, mas eu vendo meu software a 3.000". Ticket médio. Um ticket um ticket médio, médio. Um alto ticket, não, é uma solução hiper personalizada, custa 35.000 por mês. Esse já é um ticket maior. Talvez eu precise de mais e-mails. Você vai precisar avaliar o mercado. Aqui é uma média de quantidade. A mesma coisa vale para ligação. A gente às vezes faz as ligações, 10 ligações, 15 ligações para o mesmo lead, e a gente liga nos mesmos horários, porque coincidentemente a gente chega na atividade dele sempre na mesma hora do dia. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é experimentar ligar para ele no horário limite. Esse horário limite é aquele horário em que a gente liga 8 da manhã, meio-dia, 1h30, 6 da tarde.
É o horário limite entre ele estar começando a jornada ou finalizando a jornada de trabalho, e eu sou uma das primeiras pessoas que vai falar com ele nesse horário ali. Eu prospecto, por exemplo, donos de empresa. O dono de empresa é muito fácil de pegar ele no escritório no horário limite da manhã. Provavelmente só ele chegou no escritório, é ele que vai atender a ligação. Agora, ele é um gerente, às vezes eu nunca nem vou conseguir pegar ele nesses horários, porque ele já vai estar em reunião, ou ele aproveitou para sair mais cedo, para almoçar, fazer alguma outra atividade, e eu ligo depois das 11h30, perto do meio-dia, 13h. Pode ser também que seja um melhor horário para eu ligar para ele. Vocês vão descobrir o que a gente chama de golden hour, que é o horário de ouro das ligações. E aí, quantas ligações eu vou fazer? Novamente, gente, uma média de ligações, de um ticket pequeno a médio, pelo menos 10 ligações. Você não vai desistir desse lead antes de ter feito pelo menos 10 ligações, gente. No mínimo, tá? Vamos respeitar aí, vamos se respeitar, né? Vamos acreditar no nosso potencial. Pelo menos 10 ligações, beleza? Ai, Jéssica, mas eu ligo 2 vezes e cai na caixa postal. De repente era a terceira, de repente era na terceira que ia acontecer. Aí você pulou a terceira e já não ligou. A gente tem o WhatsApp, que também é um grande aliado, mas eu percebo que um dos erros hoje dos pré-vendedores é que eles ficam presos no Whats e ignoram os outros canais. Não, porque o lead está me respondendo no Whats, o lead está te respondendo uma vez no dia, quando ele quer. Isso não é resposta, gente, isso aí é eu esperando um milagre. Então, eu vou usar o WhatsApp com parcimônia, levando ele para o próximo passo com o lead, que pode ser uma reunião, uma ligação, um um encontro presencial, um evento que a gente vai acabar se encontrando. Então o Whats, ele é para mudança de ambiente, é para levar o lead desse ambiente que ele está, para um próximo ambiente que a gente quer que ele esteja. Novamente, ticket pequeno a médio, eu vou iniciar com uma apresentação, vou mandar um follow, vou fazer alguns combinados e vou ter menos de 5 follow-ups. Meu Deus, Jé, mas como assim 5 follows? Gente, 5 follows, eu já estou trazendo aqui uma média ok, mas 5 é uma tentativa boa para a gente tentar. Então como é que funciona isso na prática? Eu mando uma abertura para a pessoa, depois eu verifico se ela recebeu, se ela entendeu o que eu queria conversar com ela, se ela já me respondeu, a gente já segue. Eu faço alguns combinados do tipo: "Posso te mandar um áudio? Posso compartilhar contigo uma apresentação? Posso compartilhar contigo um vídeo?". Eu estou fazendo alguns combinados ali com essa pessoa e depois eu faço os meus follows. "Jéssica, e aí, conseguiu dar uma olhada? Jéssica, essa semana a gente está com um horário legal, queria já aproveitar para marcar contigo". Isso é um follow. Jéssica, um ponto de interrogação, é um follow. Um follow também pode ser uma figurinha, né, tenho várias figurinhas de vácuo hoje muito boas. "Ai, o jeito que você me deixa no vácuo é diferente". Figurinhas. A figurinha também pode ser um follow, tá. Um dos canais que a gente mais usa, inclusive para prospecção, depois desses 3, é o LinkedIn. Só que eu tenho que cuidar para eu não ser um caso de insucesso lá na rede. Por quê? Tá sendo muito comum a galera só mandar textão e esperar que o lead se converta automaticamente. Eu também preciso trabalhar uma cadência dentro do LinkedIn. Então, de novo, uma média. Eu vou criar uma conexão, vou fazer uma primeira interação, vou fazer uma tentativa de contato e vou fazer alguns follows. Então eu mando e aí eu já estou ali conversando com esse lead. "Fulano, e aí como é que estão as coisas? Você, né, a gente estava conversando semana passada, você disse que estava corrido. Essa semana é bom para a gente conversar?". Essa semana eu lancei um podcast, inclusive. Peguei meu podcast e mandei para algumas pessoas que eu estava fazendo follow. Usei o conteúdo novo para gerar um follow. Funciona muito também. E aí você vai trabalhar, né. Como é que ficaria então uma montagem disso na prática, pensando no nosso dia a dia? Dia 1, conexão no LinkedIn barra primeiro e-mail. Então eu já inicio conectando no LinkedIn e mandando para ele um primeiro e-mail. Eu vou ligar para a empresa no segundo dia e eu estou tentando descobrir o celular dele. Posso usar algumas ferramentas de celular? Pode, mas aqui eu estou tentando, descobrir o celular dele ali no dia 3 e eu vou fazer uma ligação para a empresa tentando cair na mesa dele. Depois eu vou para celular e um segundo e-mail, vou para mandar mensagem no LinkedIn, fazer um follow. No dia 5
Eu ligo então para o celular e mando uma mensagem no Whats, lembrando que eu já mandei e-mail, eu já me conectei no LinkedIn, ele já deve ter visto o meu nome em algum lugar. Não, eu não, quando eu mando um WhatsApp ou quando eu ligo, eu já não sou mais um completo estranho. Ele já escutou falar, ele já viu alguma coisa sobre mim, ou pelo menos o meu nome, o nome da solução que eu vendo em algum lugar. No dia 6 eu faço o meu terceiro e-mail, envio o meu terceiro e-mail, faço um follow-up pelo WhatsApp. No dia 7 eu faço mais um follow lá no LinkedIn. No dia 8 faço mais uma ligação pelo celular. No dia 9 ligação de novo em e-mail. No dia 10 ligação de novo em WhatsApp. No dia 11 ligação de celular. No dia 12 ligação. E eu entro numa espiral lá para o final de ligação, mais ligações do que texto, porque eu já mandei o texto. Já fiz vários follows. Se ele estivesse no momento, muito provavelmente ele já teria me respondido no e-mail ou no Whats, correto? Ou no LinkedIn. E aí depois eu tenho só ligações, ligações, ligações e o meu quinto e-mail lá no último dia pra gente dizer que nós estamos encerrando as nossas tentativas de contato. Fulano, muito obrigada, a gente está aqui encerrando as nossas tentativas de contato. É isso, era isso que eu tinha para, né, para compartilhar com você. Então, estou dizendo para o lead que eu estou encerrando. A cadência, ela vai fazer ela também vai nos permitir enxergar e fazer, às vezes, de olhar para as métricas. Qual o canal que está mais convertendo? Qual o canal que eu tenho maior assertividade, maior taxa de retorno, maior taxa de agendamento? Tem alguns canais que eu recebo muito retorno, mas eu agendo muito pouco. Tem outros canais que eu recebo poucos retorno, mas todo o retorno que eu recebo já é para agendar. O WhatsApp é um desses que a gente às vezes recebe muitos retornos, mas o retorno é não tem interesse, então eu agendo pouco. Já o LinkedIn pode ter um retorno de: "Ok, podemos conversar". E a ligação também, porque na ligação é mais difícil eu não conseguir contornar a objeção, né, é mais difícil ele fugir. Eu tô ali com ele na ligação. Então essa ficou uma cadência montada de 15 dias, pensando para um ticket pequeno a médio na prospecção. "Jé, mas eu não trabalho com prospecção, eu trabalho com inbound". Então a sua cadência vai ser um pouco mais curta, mas mais intensa também. Ao invés de você ter só uma ligação no dia, você vai ter 2 ligações no dia. Você vai ter pelo menos uns 2 WhatsApps no dia. Eu vou pegar essa quantidade de touch points que eu fiz aqui no outbound, e vou trazer ele para dentro do in, aumentando ali a frequência com o qual eu converso com esse lead. Porque aí eu quero trazer esse lead para perto e a gente já, conseguir convertê-lo, ok? Finalizei então o 15º dia, eu vou para mais 3 ações. Eu vou fazer uma ação de descarte, uma ação de limpeza da base e uma adição de novos leads. Gé, o que que é essa ação de descarte? É eu ver tudo que já está na minha base há mais de 15 dias e que não converteu. Limpeza. Eu vou dropar, eu vou dar um perdido, eu vou tirar da minha base. Eu vou limpar a base e vou colocar novos leads para trabalhar. Então eu vou fazer uma ação de descarte, vou fazer a limpeza e vou colocar novos leads para trabalhar. Quando eu trabalho com out, eu tenho uma quantidade, eu falei sobre isso na aula de funil de vendas, uma quantidade ideal que eu vou ter em cada uma das etapas. Então eu estou chegando no final, eu não posso ter sempre a mesma quantidade em cada etapa. Eu preciso fazer uma limpeza e oxigenar essa base. Meu Gé, mas a gente nem conseguiu conversar, cheguei no final, liguei para todo mundo, mas não consegui conversar com os leads. Vai acontecer. Lembrando sempre que o lead não é a pessoa que você pegou o contato, o lead é a empresa. Imagina que você está prospectando a Áquila. O lead não é a Jéssica, o lead é a Áquila. Você pode falar com a Jéssica, com a Janine ou com o Pedro. O lead é a Áquila como um todo. Isso também acontece muitas vezes na prospecção. Eu tento falar com a pessoa não me dá importância, não dá bola para aquele assunto, eu descarto. Mas às vezes outra pessoa daquela empresa poderia gostar muito da minha solução, mas eu não falei com essa outra pessoa. Tem um número, Gé, de quantas pessoas eu deveria conversar na empresa? Não necessariamente, mas eu posso fazer alguns testes, ok? E aí, galera, na quarta-feira que vem, às 7 horas, a gente vai estar aqui falando de canais de vendas. Então, hoje a nossa aula era um pouco mais curtinha, deu aí uns 20 minutinhos para a gente conversar. E a gente vai estar falando sobre canais de vendas na próxima quarta-feira, de novo, aqui neste mesmo canal, certo? Lembrando que a gente ainda tem mais 4 lives, aulas, para a gente finalizar a introdução. Então, deixem aí nos comentários se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão conseguindo entender mais sobre a área de pré-vendas agora, com as aulas, né?
E para vocês acompanharem mais conteúdo consistente também, vão lá para o LinkedIn. Gente, acompanha o meu trabalho lá no LinkedIn, vamos se conectar por lá. Gosto bastante da galera que vem chegando por lá, que vem descobrindo também o trabalho, mas vamos, né, fazer esse esforço de olhar lá no LinkedIn também os conteúdos de venda e para vocês poderem estudar. Então eu aguardo vocês na quarta-feira que vem. Obrigada, galera. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, sobre esse tema, é só deixar nos comentários, que depois eu volto para responder também. Combinado? E vejo vocês, quem ainda não for aluno da Rapor, espero encontrar vocês dentro da nossa comunidade, para vocês crescerem aí na área e continuarem se desenvolvendo. Até quarta-feira que vem.